Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Está em cartaz nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Juiz de Fora o documentário sobre um grande ícone da luta contra a ditadura militar no Brasil. Carlos Marighella, líder comunista, foi preso, torturado e assassinado durante um dos períodos mais obscuros da história do país. Mas como contar a história de um homem que passou a maior parte de sua vida na clandestinidade? Sobrinha de nosso personagem principal, a diretora do documentário Marighella, Isa Grinspoon Ferraz, conta a história sob a perspectiva da memória, juntando entrevistas, músicas, fotografias e imagens de arquivo da época. Um dia, faz mais ou menos 40 anos, meu pai estava me levando para a escola e aí ele me disse: eu vou te contar um segredo que você não vai poder contar para ninguém. O tio Carlos é o Carlos Marighella. Marighella é um dos heróis do povo brasileiro. Um dos homens mais valentes que eu conheci em minha vida. Foi um dos melhores quadros políticos do Brasil do século XX. Marighella não é só um homem que puxava gatilho, mas era principalmente um homem que teorizava a luta revolucionária. Somos 250 milhões de latino-americanos que aceitamos o desafio do subdesenvolvimento e nos propomos unidos a vencê-lo. Eu acho que são basicamente duas motivações para fazer um filme sobre ele. Primeiro, uma motivação pessoal, de uma inquietação minha de conhecer mais sobre esse tio misterioso, que era um tio muito querido, que sempre aparecia e desaparecia da minha casa, que eu amava muito e que foi assassinado e que era tratado como um terrorista, bandido, assassino, o que não correspondia à imagem que eu tinha dele. Então, eu tinha uma inquietação pessoal de entender o que era essa figura. Mas tinha uma dívida também do Brasil com Marighella, porque nunca se tratou da figura dele com a complexidade que eu acho que essa figura tinha e que merecia ser abordada. O nome de Marighella militou durante 40 anos no Brasil. O pouco que se conhece dele são os últimos 3 anos da atuação política dele, que é a guerrilha, a luta armada, que começa em 66 e em 69 ele é assassinado. Mas ele começou a militar em 1932 na Bahia e passou uma vida de 40 anos de clandestinidade, praticamente, combatendo 2 ditaduras grandes, a ditadura do Getúlio e depois a ditadura militar nos anos 60, e lutando sempre na sombra. Então, havia um silêncio em torno dele ou esse estigma que ele carregou de um nome que estava na sombra. Então, eu tinha era uma dívida que eu achava que eu tinha comigo mesma e com que o Brasil tinha com ele. Então, é, de certa forma, uma prestação de contas dupla, porque não há registros da passagem do Marighella pela vida. Ele foi apagando os rastros. Como ele era clandestino, ele não tem documentos do Marighella, não tem bens dele, não tem um sapato, uma camisa, não tem nada do Marighella, porque ele foi entre as prisões e as fugas, tudo foi desaparecendo, né? Ele nunca se deixou filmar. Em pleno século XX, que é o século da imagem, não existe nenhuma imagem em movimento de Carlos Marighella. Ele não queria seguir nenhum modelo, ele estudou a história do Brasil, ele foi estudar os movimentos populares brasileiros desde sempre, Cangaço, Canudos. Ele queria uma revolução brasileira que incorporasse a nossa cultura, o nosso jeito de ser, que ele encarnava até fisicamente, como disse o professor Antônio Cândido no filme, biologicamente ele encarnava o Brasil, porque ele era um mestiço, a avó dele era uma escrava alçá, a mãe dele era uma negra, filha de Alsáce, e o pai era um anarquista italiano imigrado para o Brasil. Então, ali já nasceu uma mistura boa. E ele levou a vida como esse cara, que nunca abriu mão dessas qualidades de brasileiro do povo. Comissão da Verdade, que está aí agora, graças a Deus, finalmente, né? É uma obrigação que o Brasil tem com a sua própria história, de ir atrás e
e ver o que foi aquilo. Porque numa guerra, se você quer considerar, não, era uma guerra, então... Mas uma guerra não pode tudo. Uma guerra você tem alguns... Quer dizer, o nível de perversidade, a sofisticação do sadismo que houve nas prisões da ditadura no Brasil são uma coisa que tem que ser punida, óbvio, né? Porque vai para muito além de uma mera questão política. Apostos para o seu general, 1000 faces de um homem leal. Revolução no Brasil tem um nome, veja um homem, você quer ser um homem também. A imagem, o gesto, lutar por amor. E de gesto como sequestro do embaixador. O resto é flor, sem ter festa eu vou e eu peço. Leio meus versos e o protesto é show. Presta atenção que o sucesso... Desde o seu nascimento, em 83, a CUT participa da luta pela democracia no país. Agora, com a instalação da Comissão Nacional da Verdade, a Central decidiu constituir a sua própria comissão para acompanhar e auxiliar a investigação de crimes e violações, particularmente contra a classe trabalhadora. A comissão já está sendo formada. Quem conta é Expedito Solaney, secretário nacional de Políticas Sociais da CUT. Nós já demos um passo importante que foi... Claro, a aprovação no Congresso Nacional, 11º Congresso, da Constituição dessa comissão de acompanhamento, de fazer a primeira convocatória para os sindicatos de base que sofreram intervenção, de dirigentes sindicais que foram mortos, desaparecidos, começar a produzir documentos. E essa comissão tem a tarefa de enviar para a Comissão Nacional da Verdade e acompanhar. No Congresso Nacional, no 11º Congresso, nós já juntamos 3 listas, né, de trabalhadores rurais, com 82 nomes, trabalhadores urbanos, que têm reconhecimento, e uma terceira lista de trabalhadores urbanos que foram mortos e desaparecidos, que não tem reconhecimento por parte da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos. Esses nomes, essas listas, nós já entregamos à Comissão Nacional da Verdade, e estamos agora, a partir da resolução de hoje da Executiva, que ficou mandatado do Congresso à Executiva, definir as secretarias responsáveis e os nomes. Agora, a partir de hoje, a gente fazer o chamado para os sindicatos de base, apresentarem nomes, de começar a trabalhar e mandar para aqui, para a CUT Nacional, esses nomes e essas listas, e a gente enviar para a Comissão Nacional da Verdade. A primeira rodada de negociações entre o Comando Nacional dos Bancários e o Banco do Brasil terminou esta semana sem avanços. Uma nova negociação começou ontem e termina hoje. Estarão em pauta saúde, segurança e condições do trabalho, além da alta rotatividade. Na terça-feira, bancários de São Paulo fizeram uma passeata protestando contra as demissões. Veja a matéria da TV Bancários. Não, demissão num setor que é o mais lucrativo da economia é um absurdo, entendeu? Não tem a menor justificativa. Por isso que a atividade hoje está se realizando, porque na negociação na semana passada nós não tivemos avanço e nós não podemos aceitar que o setor que mais lucra nesse país não contribua com a geração de novos empregos, que troque trabalhadores só para reduzir custos. É uma maneira que nós encontramos de fazer a população entender e enxergar o que acontece. Porque dá a impressão, quando se demite num país tão grande como o nosso, a quantidade de emissões fica só nas estatísticas. Nós estamos numa campanha nacional e um dos temas que nós queremos discutir é o emprego. E, acima de tudo, um recado para a sociedade e para os bancos que nós queremos seriedade na mesa de negociação, que nós queremos seriedade na hora de discutir o emprego do trabalhador. Mas hoje é um dia de luta, é um dia de desagravo a mais de 9 mil demissões que o sistema financeiro fez nos últimos 12 meses.
Novas regras para as cooperativas. Foi aprovada no dia 27 de julho a proposta que cria o Pronacoop, Programa Nacional de Fomento às Cooperativas de Trabalho. As normas pretendem impedir fraudes e garantir direitos trabalhistas aos cooperados, como repouso semanal remunerado, seguro de acidente de trabalho e jornada máxima de 8 horas diárias. Nossa reportagem conversou com Jaceir Fernandes, secretário nacional de Meio Ambiente da CUT, que acompanha o assunto. Na verdade, na Executiva Nacional está sendo colocado na pauta sobre a questão da lei que foi aprovada agora sobre cooperativismo de trabalho. Essa já era uma demanda defendida pela CUT, principalmente pela Unisol e o conjunto da economia solidária. Só que uma coisa que eu estive até conversando com o Sérgio Nobre, que é o nosso secretário-geral, porque tem a Lei Geral do Cooperativismo, que é também uma preocupação, que a mesma lógica que nós defendemos pela liberdade e autonomia, né, no movimento sindical, nós devemos defender também para as cooperativas que têm a OCB, que vem no sentido de tentar colocar a questão da unicidade para dentro do conjunto, porque ela quer representar todo mundo. E isso não é verdade, tendo em vista que, né, o segmento cooperativo tem hoje várias organizações cooperativas que é de movimento de trabalhadores, enquanto a OCB representa o patronal. Então nós temos que fazer esse recorte. E eles querem fazer inserções no sentido de garantir que uma única representação que seria deles. E nós com certeza vamos ter que fazer esse debate interno também, juntando com as outras organizações de cooperativa de trabalhadores, tipo a Unisol, a Unicap, a Concrab, que é ligada ao MST, e esse conjunto todo para a gente poder fazer essa inserção nossa de fato, de direito de fato, na questão de liberdade e autonomia também das cooperativas. O diretor e editor-chefe da revista Veja em Brasília, Policarpo Júnior, poderá ser convocado para prestar depoimento à CPMI do Cachoeira. O jornalista é suspeito de ter ligações com o contraventor Carlinhos Cachoeira. Relatório da Polícia Federal atesta que Policarpo teria pedido à Cachoeira para grampear o deputado federal Jovair Arantes, do PTB de Goiás, a fim de obter informações sobre sua ligação com a Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. O jornalista da Veja ainda não se explicou publicamente sobre o assunto. A inadimplência do consumidor brasileiro caiu 1,5% em julho, em comparação com o mês anterior, segundo pesquisa da Serasa Experian, divulgada nesta terça-feira. Em junho, o indicador já havia caído 0,5% em relação a maio. Normalmente, a inadimplência cresce por conta de compras parceladas nessa época, mas é a segunda vez que julho registra recuo desde 1999, quando a pesquisa foi criada, segundo a consultoria. Cerca de 5.000 servidores se reuniram em um ato na capital brasileira na manhã de ontem. Com o grito "Negocia Dilma", protestaram contra a falta de diálogo do governo e prometeram manter a greve até que as reivindicações sejam atendidas. O Ministério do Planejamento afirmou, mais uma vez, que vai apresentar uma proposta concreta nesta sexta-feira. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.